com aromas, certo? A aromaterapia é um ramo da fitoterapia, tá bom, gente? É um ramo dentro da fitoterapia. E a aromaterapia, bem como eu falei para vocês, é utilizada já há milhares de anos. Isso passa da China e do Egito, com certeza, lá na Mesopotâmia, com certeza isso já era utilizado. Claro que talvez não com a mesma forma, com os mesmos registros, mas no Egito e Índia a gente já tem registros bem concretos da aromaterapia. A ciência e a arte da aromaterapia têm seus alicerces no princípio de que diferentes aromas acionam respostas específicas no cérebro, conduzindo a resultados próprios. Os óleos essenciais são formas altamente concentradas de energia das plantas e, costuma-se dizer, constitui a sua alma, a sua força vital. A Associação Americana de Aromaterapia refere-se aos óleos essenciais como óleos voláteis altamente concentrados, destilados de ervas aromáticas, flores e árvores, contendo propriedades semelhantes às dos hormônios e antissépticos naturais. O sentido do olfato, seu mecanismo de conexão entre o ar exterior e o cérebro, é um poderoso disparador do sistema nervoso central. Com toda pessoa já experimentou um dia alguns aromas têm a capacidade de evocar sentimentos com a saudade, sensações como náusea e reações fisiológicas também, como água na boca. E geralmente é assim mesmo, um aroma quase sempre provoca uma sensação imediata. O olfato é um dos nossos sentidos mais primitivos. Porque é pelo cheiro que a gente sente as coisas. O faro, né? Então é por este mecanismo que nós vamos sentir os aromas, os perfumes, os cheiros, e aqui a gente vai falar muito, a gente vai sentir muito isso, os óleos essenciais, e logo eles vão ativar partes do nosso cérebro. Então eu sinto o aroma de um óleo essencial, ele já vai fazer uma conexão com o nosso cérebro e já vai sendo processado, já vai reagindo, o nosso corpo já vai reagindo a esse estímulo. Também apresentam diversas outras numerosas e importantíssimas propriedades farmacológicas que os caracterizam como antibiótico, antisséptico, antivirais. E, em geral, os óleos essenciais penetram no corpo pela inalação, através das vias respiratórias ou por absorção diretamente na pele, atingindo a corrente sanguínea. Da mesma forma, muitos óleos essenciais, pelas suas propriedades antissépticas, anti-inflamatórias, podem e devem ser empregados em casos de queimaduras, feridas, picadas. Na história da civilização humana, existem muitos relatos sobre a utilização dos óleos essenciais, até mesmo na Bíblia. E os egípcios, eles eram grandes apreciadores dos perfumes e dos óleos essenciais também, na Índia. Enfim, muitos registros sobre o uso dos óleos essenciais. Gaté Fossé e a influência no seu trabalho. O termo aromaterapia foi criado em 1928 por um químico perfumista, o francês René Maurice Gaté Fossé. Seu interesse pelo uso terapêutico dos óleos essenciais foi estimulado por um acidente em que esteve envolvido no seu laboratório de perfumes de sua família. Após uma explosão, a sua mão foi seriamente atingida e provocando-lhe uma queimadura muito severa, necessitando esfriar a mão sem vislumbrar nenhuma outra alternativa à sua volta. Ele mergulha a mão dele em um recipiente que continha óleo essencial de lavanda, Lavandula officinalis. Para sua surpresa, observou que durante os dias que se seguiram, que a sua mão não só se recuperava rapidamente, mas também a cicatrização foi muito boa, quase não teve cicatrizes. Gaté Fossé passou então a pesquisar as propriedades do óleo de lavanda e de outros óleos essenciais, e desta forma tornou-se eventualmente a maior autoridade no assunto. Então, é a história do químico francês. Essa é uma história bem conhecida
dentro dos aromaterapeutas, tá bom? O Gaté Fosset se dedicou a 50 anos de estudo e pesquisa com os óleos essenciais, escreveu inúmeros trabalhos que definitivamente foram os responsáveis pelo renascimento da aromaterapia no mundo contemporâneo. Então a aromaterapia volta com ele, a aromaterapia volta com muita força, com muito embasamento teórico, certo? E hoje em dia é sim uma prática muito utilizada da forma clínica mesmo. A gente vai ter muitos psiquiatras trabalhando com a aromaterapia, muitos farmacêuticos, muitos médicos em geral, assim, determinadas especialidades aí, trabalhando com aromaterapia e indicando aromaterapia para os seus pacientes. Em relação aos óleos essenciais, a gente pode dizer que já existem bastante estudos acadêmicos em andamento, bastante material aí para validar este verdadeiro tesouro que foi deixado para nós como uma forma de nos auxiliar a ter equilíbrio emocional, físico. Olha só, os nossos queridos óleos essenciais. Importantes que a gente precisa saber sobre os óleos essenciais, tá? Primeiro, eles são voláteis, ou seja, eles são óleos que na verdade a gente chama de óleos essenciais porque eles são retirados de uma determinada parte de uma planta, de uma determinada estrutura, com um determinado tipo de extração, mas importante, muitas vezes, esse líquido super concentrado com princípios desta planta, ele não é, na verdade, um óleo como um óleo vegetal. Ele não é rico em ácidos graxos, certo? Ele é uma concentração muito grande do princípio daquela planta e da parte que é tirada. Então, por exemplo, a lavanda é tirada da X parte, então o óleo essencial está naquela parte da planta da lavanda. O resto pode ser feito chá, o resto pode ser feito isso, mas o óleo essencial precisa ser tirado da folha, precisa ser tirado da flor, precisa ser tirado da raiz, entende? Então é todo um processo para retirar esse óleo essencial. E é assim, né? Caminhões daquela planta, daquela pétala, daquela raiz, para que seja feito o óleo essencial. E aí vai ter todo um processo aí, né, de documentação, de laudo, para mostrar que esse óleo essencial ele é puro, que ele é concentradíssimo. Então ele, na verdade, ele não é um azeite, ele não é um óleo que dê para a gente fazer sabonete, por exemplo. Dê para saponificar como um óleo vegetal. Ele não é. Ele é um óleo, então, volátil, que eu vou utilizar e ele vai evaporar. Certo? Então, as propriedades que vão ser colocadas na minha pele, por exemplo, elas vão ser absorvidas pelo meu corpo e vai para a corrente sanguínea e já vai fazer toda uma metabolização. Então, os óleos essenciais, eles são rápidos. Tu cheirou, tu inalou, ele logo vai fazer uma reação com o teu cérebro. A mesma coisa na pele. Tu vai passar na pele, logo vai para a tua corrente sanguínea. Por isso que as quantidades precisam ser, digamos assim, utilizadas de uma forma muito, muito racional, né? Porque o nosso corpo, ele precisa entender esse estímulo todo que está chegando para ele através dos óleos essenciais. Então não é uma coisa que a gente pode estar usando toda hora em grandes quantidades, até porque na aromaterapia é como na floralterapia, o uso contínuo e prolongado vai te trazer o determinado resultado que tu tanto almeja. Então não é a quantidade e sim o tempo, né, que tu passa utilizar este produto. E aí ele vai tendo um efeito acumulativo. Então o produto também é sábio, né? Então, gente, seria para falar sobre os óleos, seria isso. Então, são produtos concentrados, eles são voláteis, ou seja, eles vão evaporar rapidamente. Eles podem ser e eles aceitam ser diluídos em diversos produtos, em diversas bases, tá? Produtos é ótimo, né? Em diversas bases, como por exemplo, um sabonete neutro, um shampoo e um condicionador o mais neutro possível, os óleos vegetais, eles aceitam ser diluídos, por exemplo,
que mais que eu posso fazer? Em base de cremes, bases neutras. Então, e nos próprios óleos vegetais, se aqui eu não falei aqui para vocês. Então, a partir as nossas sinergias, elas são feitas a partir dos óleos essenciais com os óleos vegetais. É um produto extremamente complexo, concentrado, mas ele vai fazer um efeito muito, muito potente, muito rápido, maravilhosos, que eu recomendo o uso de forma bastante racional, mas eu tenho certeza que vai trazer um resultado, um benefício muito maravilhoso para potencializar ainda assim os nossos produtos. Então agora na próxima aula eu vou explicar para vocês quais são os óleos essenciais que eu indico. E na